Quem nunca sonhou em receber um salário todo mês certinho na conta, só que sem ter chefe, sem precisar bater ponto, sem fazer a extra? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas olha, isso não é sonho não, é pura matemática. A gente vai desvendar aqui como estruturar os investimentos para criar exatamente isso, uma renda mensal previsível. A grande pergunta é essa, né? Será que dá para fazer os investimentos pagarem as contas de forma consistente, mês a mês? A resposta é um grande sim. Só que isso não acontece por mágica. Exige uma estratégia bem pensada para resolver um problema bem clássico do mercado. E o problema é justamente esse descompasso. Pensa bem, de um lado a gente tem as contas. Aluguel, luz, internet, todas elas chegam com data de vencimento mensal religiosamente. Do outro lado, os dividendos. A maioria das empresas paga a cada 3 meses, a cada 6 ou até uma vez por ano. Esse desalinhamento é o que cria aquela dor de cabeça para quem está buscando uma renda constante. Então, para a gente entender bem esse desafio, o ponto não é se as boas empresas pagam, porque elas pagam. A questão é quando elas pagam. É essa falta de frequência que impede muitos investidores chegar naquela sonhada previsibilidade financeira. E olha que interessante esses exemplos concretos. Se a gente pegar a Taesa, que é uma excelente pagadora de dividendos, ela geralmente distribui valores bem altos, mas poucas vezes no ano. Aí tem o Banco do Brasil, outro gigante, que paga direitinho, só que a cada 3 meses. Se uma carteira depender só de uma delas, o resultado é óbvio. Vai ter meses de vacas gordas, com bastante dinheiro entrando, e meses de vacas magras, com o bolso mais vazio. E aí, como é que se resolve isso? Bom, montando um time de estrelas. A solução é pensar na carteira de investimentos não como uma única aposta, mas como um time bem escalado, sabe? Onde cada ativo tem um papel específico para garantir a vitória, que no caso é a nossa renda mensal. E a estratégia por trás disso tem nome. É o calendário de dividendos. A definição é simples e direta. É a arte de combinar ações com datas de pagamento diferentes, mas que se completam. O objetivo aqui não é só receber dividendos, mas criar um fluxo de renda constante, o ano inteirinho. E para ficar fácil de entender, vamos a uma analogia com o futebol. Pensa assim, na defesa, aquela base sólida que nunca falha, a gente escala os pagadores mensais, como Itaú ou Bradesco. Podem até ser valores menores, mas eles pingam na conta todo mês. No meio-campo, controlando o jogo, vêm os pagadores trimestrais, tipo Banco do Brasil ou Klabin, que dão mais corpo e regularidade. E lá no ataque, para fazer os gols, entram os pagadores semestrais, como Taesa ou BB Seguridade, com aqueles pagamentos mais parrudos. Com o time escalado assim, a gente tem cobertura o ano todo. Mas olha, tem um fluxo de renda constante, é só o começo da jornada. O próximo passo é fazer essa renda crescer. E o motor para esse crescimento é um dos conceitos mais poderosos que existem nas finanças, o famoso efeito bola de neve. Aqui, a gente tem uma escolha, 2 caminhos. O caminho mais comum é tratar os dividendos como um bônus, um dinheiro extra para gastar. Aí a carteira só cresce com novos aportes, o que é um crescimento bem lento, linear. Agora, o caminho da riqueza é outro jogo. Nele, cada centavo de dividendo é usado para comprar mais ações. E aí, a carteira não cresce só com dinheiro novo. Ela começa a crescer a partir dela mesma. A gente sai de um crescimento linear e entra num crescimento exponencial. E esse gráfico aqui mostra o poder disso de um jeito que não deixa dúvidas. A linha de quem gasta os dividendos sobe devagar, sempre no mesmo ritmo. Já a linha de quem reinveste, ela começa parecido, mas depois de uns anos ela simplesmente dispara para cima. É a bola de neve em ação, ganhando mais e mais velocidade com o tempo. A fórmula por trás dessa mágica toda é, na verdade, bem simples. Os dividendos que a gente recebe, somados com os novos aportes, viram o quê? Mais ações. E mais ações geram o quê? Mais dividendos, que por sua vez compram ainda mais ações. É um ciclo que se alimenta sozinho, um ciclo de crescimento virtuoso. E reinvestindo sempre, o investidor começa a perseguir uma meta muito importante, um ponto de virada que bota o crescimento todo no piloto automático. Esse é o momento de atingir o que a gente chama de número mágico. Mas o que é esse tal de número mágico? É simples. É aquele ponto exato em que o valor que se recebe de dividendo de uma empresa já é o suficiente para comprar, sozinho, mais uma nova ação da mesma empresa. É quando o investimento começa a se sustentar, sem precisar de mais nenhum centavo de fora para continuar crescendo. Para ficar bem concreto, vamos supor que uma ação da Klabin custe R$ 4,50. O número mágico para essa ação é receber exatamente R$ 4,50 de dividendos dela.
Quando se acumula ações suficientes para que elas paguem esse valor, a mágica acontece. O alvo passa a ser esse. O ponto crucial é esse. Quando o número mágico é atingido, a máquina começa a girar por conta própria. Uma ação começa a gerar outra, que se junta ao bolo para gerar a próxima, e assim por diante. O trabalho vira só apertar o botão de comprar. Agora, para tudo isso funcionar no longo prazo, é preciso uma mudança de mentalidade, uma virada de chave. É preciso parar de se preocupar tanto com o preço da ação e começar a focar na quantidade de ações que se tem na carteira. E olha só que diferença de perspectiva. O investidor iniciante fica ali, olhando a cotação subir e descer, sentindo todo o estresse da volatilidade. É natural ter medo das quedas. Já o investidor focado em renda, ele muda o foco. A preocupação dele é com o número de ações. E isso dá uma sensação de controle, de estabilidade. Para ele, uma queda no mercado não é motivo de pânico. Na verdade, é uma grande oportunidade de compra. E por que é isso? Porque o raciocínio, apesar de parecer estranho no começo, é muito poderoso. Uma queda no preço significa que aquele mesmo dividendo agora consegue comprar mais ações. A capacidade de acelerar a bola de neve aumenta justamente quando o mercado está pessimista. E isso tudo nos leva a essa frase que resume a filosofia perfeitamente. A meta não é ter 100 mil reais. A meta é ter 1000 ações que geram renda de uma grande empresa. O foco sai do valor financeiro e vai para o ativo que produz. Quem tem a quantidade de ações, esse sim, dorme tranquilo. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. E se o verdadeiro objetivo de investir não fosse só tentar acertar a hora de comprar na baixa e vender na alta? E se o objetivo final fosse construir, tijolo por tijolo, uma máquina de renda que nunca desliga, uma máquina que vai pagar um salário para o resto da vida?